Deixa eu só passar para a tela seguinte do Fortaleza, se a gente conseguir, que é muito simples aquela tela, só porque o modelo que o Fortaleza está tentando fazer é um modelo que é difícil acreditar na execução. O Fortaleza ter 50% mais 1 das ações e os investidores terem no máximo 49%, ou 50 menos 1% das ações. Você acha que isso é possível? E de outra maneira, o Flamengo também pensa um pouco, quando pensa em SAF, desta maneira, o modelo Bayern de Munique, e que o clube associativo tem que ser o majoritário. O Fortaleza diz que o interesse do investidor pode ser que ele perceba que vai ganhar dinheiro, porque o clube vai ser bem administrado. Você acha isso possível no Brasil? Acho possível. Acho que o Fortaleza tem um resultado espetacular, né? A gente tem um cenário muito claro do ponto de partida do Fortaleza, que veio de uma Série C e ascendeu principalmente com gestão de futebol e gestão de negócio, né? Já controle orçamentário, uma série de outras coisas. E depois, na Série A, conseguiu resultados que são muito atípicos, né? O caso do Fortaleza não é um caso emblemático no Nordeste, é um caso emblemático talvez no futebol brasileiro, certamente no futebol brasileiro e talvez além dessas fronteiras, né? Porque conseguiu combinar muita coisa junta, assim, né? Que é a gestão do negócio, do orçamento, mas também um resultado em campo muito, muito significativo, né? É atípica a desenvoltura do Fortaleza no futebol brasileiro, né? E isso vale ressaltar. Então, eu acho que é possível esse modelo, acho que é mais difícil, mas é possível. E aqui é importante dizer que é menos relevante se é 51 ou 49, porque tem muitos negócios em que os minoritários ficam muito à vontade porque eles são protegidos por acordo de acionistas. Então, ter 51 ou 49 não é nem tão relevante. O mais importante para o investidor vai ser o quanto o meu dinheiro está protegido nesse negócio, já que eu não tenho a maioria das ações. Porque eu tenho um negócio, por exemplo, que eu tenho sócios minoritários, mas que eles mandam tanto quanto eu em quase todos os elementos do negócio. Então, você diz assim, um é 51, outro é 49, mas o de 49 tem tanta proteção dentro de um acordo de acionistas que diz o seguinte, eu tenho 49, mas o diretor de futebol quem decide sou eu. Eu tenho 49, mas o diretor financeiro quem decide sou eu. Eu tenho 49, mas o orçamento só é aprovado com o meu voto. Você não aprova o orçamento sozinho. Enfim, para mim, o segredo dessa história aí é o quanto o Fortaleza vai estar disponível para ceder poderes de decisão a um sócio. E acho que Marcelo Paes é um cara muitíssimo preparado e tem essa visão. Acho que ele sabe que vai ser uma mistura entre manter o controle dentro do desejo dele, mas ceder processos decisórios para dar segurança ao investidor, né? Então, acho que sim, é possível. E eu repito, é menos relevante ter 41, 49 ou 51. O mais relevante é como é que está o acordo de acionistas por trás dessa estrutura. Perfeito. Feito. Guilherme Belintani, meu amigo, vamos ficar mais. Vou fazer mais uma para você e o PVC também, e aí a gente agradece e encerra a sua participação aqui no Finanças do Esporte. Me diga uma coisa: você vê, o City tem essa estratégia global, né? Tem clube na Bolívia e outros locais. Você acha possível um clube grande do Brasil buscar um parceiro, por exemplo, na Inglaterra, ou um outro clube na Inglaterra, que tenha esse olhar global para as coisas? Você vê esse Acho. movimento? Diga. Eu acho que os clubes grandes têm três caminhos muito claros, né? Ou eles já se resolveram por si próprios, sob vista econômico e, consequentemente, esportivo. Exemplo aqui muito claro de Flamengo e Palmeiras, por exemplo. Aqui um personagem pouco falado do futebol brasileiro chama Maurício Gagliotti, ex-presidente do Palmeiras. Esse cara, ele fez, lógico, numa sequência, né? A gente teve Paulo Nobre ali atrás também, que teve uma participação importante no Palmeiras. Mas o que Gagliotti fez de transformação na gestão do Palmeiras é algo pouco falado na proporção do que resultou. É muito importante isso. Então, o Gagliotti fez um começo de um trabalho, uma sequência já de um trabalho que vinha um pouco antes no Palmeiras, mas ele consolidou muito isso. E hoje o Palmeiras com o Leiva também muito bem administrado, mas é um clube com um potencial enorme, e o Flamengo a mesma coisa, né? Que também veio de um processo com Bandeira de Melo e depois com um grupo que me parece que era até oposição, mas também conseguiu manter em alto e crescer muito as receitas do Flamengo. Mas são dois clubes que estão resolvidos do ponto de vista financeiro e econômico, digamos. O Atlético Paranaense é outro grande exemplo, né? Então, uma vertente é isso, o clube se resolve por si próprio. Outra vertente do clube grande é, ele não se resolveu por si próprio, mas ainda tem tempo de resolver.
né? Você tem um Corinthians da vida, você tem outros clubes, o próprio Atlético Mineiro, que já, né, recentemente já começou esse processo de SAF, de mudança de perfil, mas é uma SAF meio em casa, né, digamos assim, com investidores locais. E o terceiro bloco é aquele que nem se resolveu, nem está se movimentando para resolver. Esse daí não vai ter jeito. Esse não vai ter jeito. Esse ou vai buscar um investidor externo, um clube europeu ou um grande fundo americano ou europeu, ou vai, de certa forma, ir saindo do protagonismo do futebol brasileiro. Não tem jeito. Aí é economia. Não tem jeito mesmo. Mas aí nós estamos falando de São Paulo, de Corinthians, de Fluminense, de Grêmio, de Internacional. O Grêmio e o Inter eu não tenho acompanhado as finanças assim. O Grêmio e o Inter, eu acho que são soluções um pouco mais simples sob vista de tamanho de dívida, porque a força associativa que eles têm, né, a quantidade de sócios em proporção ao resultado econômico deles, podem sustentar um projeto sem SAF, na minha visão. Né? Tanto Corinthians quanto Fluminense e o São Paulo são clubes que têm potencial para se resolverem sem SAF, eu não tenho dúvida nenhuma disso. São clubes que têm potencial, eles estão naquele bloco do meio, né, de decidir assim, vamos nos reestruturar financeiramente, porque são clubes que, inclusive, principalmente Fluminense e São Paulo, tiveram uma ascensão esportiva recente muito, muito melhor, né? O São Paulo passou a ter mais resultados em campo, e o Fluminense campeão da Libertadores, uma série de outras coisas. O que precisa também é que isso acompanhe sob vista da governança, digamos, do volume econômico, né? do equilíbrio econômico, que ainda precisa passar por isso, mas tem dois presidentes também muito dedicados e sérios nesse projeto e conhecem bem o futebol e as finanças, mas são clubes que têm tempo ainda para fazer isso. Agora, se não fizerem, vários desses clubes, se não fizerem daqui a 2, 3 anos, a competitividade, a quantidade de dinheiro que está sendo colocado no futebol brasileiro vai torná-los cada vez mais menos protagonistas. Né? O Fluminense tem uma coisa especial que é a divisão de base que revela o tempo todo, e isso sempre gera uma válvula de escape importante ali para as finanças do clube. Né? Agora, só para a gente terminar, quando é que a gente vai conseguir olhar para o futebol brasileiro com todas essas diferenças e entender que ele tem que ser uma árvore em que o tronco e a raiz sejam saudáveis para que os galhos fiquem de tamanhos diferentes, mas todos verdes e frondosos? Precisa ser verde, pode ser... Isso é bem interessante mesmo. Fazendo analogia, você falou da árvore, né? Vou fazer uma analogia aqui com os frutos, né, e as plantações. Eu digo sempre assim, que o futebol não pode ser uma plantação de milho ou de soja. Tem que ser uma plantação de maçã, de laranja, né, que são de árvores. Porque o milho e a soja, você planta, a planta cresce durante o ano, você vai lá e colhe tudo no ano que vem, tem que plantar tudo de novo. Sim. Ela tem que crescer toda de novo. É a diferença de ter uma árvore, né? Que você planta, você espera mais para ter o fruto. A macieira ela não vai dar maçã nos primeiros anos, você tem que esperar a árvore crescer, mas quando ela der maçã, o tronco está firme, a raiz está lá embaixo, seu trabalho praticamente vai ser ali, lógico, cuidar daquela árvore e colher maçã todo ano. Né? Então, essa é a diferença. A gente precisa que o futebol brasileiro seja uma árvore. Eu, sinceramente, eu sempre fui um otimista, e eu estou cada vez mais em relação a isso. Né? O movimento econômico que o futebol brasileiro está vivendo vai impor essas mudanças. Eu digo sempre assim, a união do futebol brasileiro ela vai acontecer ou porque os líderes querem ou porque os líderes precisam. Né? Então, às vezes nem queriam, mas precisaram. Então, não temos a liga ainda, não temos, mas o que a gente já tem é muito melhor do que o que a gente tinha há 5 ou 10 anos atrás. Então, eu acho que isso vai acontecer numa velocidade menor do que o que a gente precisava, numa velocidade menor do que a gente queria, mas vai acontecer e já está acontecendo. Né? A chegada de investidores, tanto nas ligas, né, quanto nos clubes, e pessoas que pensam para além de um ano ou para além de um mandato de 3 anos, vai ajudar muito essa percepção de longo prazo. Beleza. PVC, quer arredondar? Deixa um abraço aí para o Guilherme Belintani. Vamos lá. Um abraço. Eu queria só reforçar que o Guilherme Belintani é um homem que começou a mudança do futebol no Nordeste, que hoje é muito mais visível. O Marco, para mim, é o primeiro clube do Nordeste a bater 200 milhões de reais de receita. O Bahia foi campeão da Taça Brasil em 59. Era um outro momento da vida do futebol brasileiro. Mas o futebol Nordeste dos últimos 5 anos faz a gente olhar para um país de 207 milhões de habitantes
e de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. O Brasil, para ser o país do futebol, precisa ser o país dos meninos e meninas e disputado em 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Não pode ser só, como cantava Milton Nascimento, a novidade é que o Brasil não é só litoral. É isso aí, muito bem. E o Nordeste tem um litoral bonito, mas tem muito mais do que isso, né? E acho que a gente vem forte aí, vários exemplos que tem de modernidade. Isso passa pela valorização dos clubes, essencialmente, mas também no dever de casa que a gente tem que fazer, né, PVC? Quando eu assumi o Bahia lá, tinha 90 milhões de receita em 2017, a gente passou para quase 200 em 2019, com muito trabalho e acreditando no potencial da nossa própria torcida, né? Hoje a gente tem uma fonte nova que, para você conseguir um ingresso para comprar, é dificílimo, assim. É muito difícil porque a torcida está presente, marcante, e criou um produto, digamos assim, que a torcida gosta e vive, né? Isso para a cidade é muito importante. Eu digo sempre, para além do futebol, para as pessoas que vivem aqui, isso passa a ser um motivo de orgulho.